Dinossauros brasileiros. Quem são, onde moram, onde estão seus fósseis e o comércio ilegal de milhões de dólares que atrapalha as pesquisas brasileiras. Está começando o Hiperconectado. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Toda semana a gente está aqui falando sobre a ciência no nosso dia a dia. E aqui comigo a gente tem os maiores especialistas e também a nossa plateia virtual. E aproveitando que o tema de hoje são os fósseis brasileiros, eu já começo perguntando para a plateia se vocês conhecem algum fóssil brasileiro, se vocês já viram algum fóssil brasileiro. Onde, como e por quê? Sou Davi, sou de Cachoeira Paulista, sou formado em Ciências Biológicas e, na verdade, eu trabalho com paleoarte, né? E, no momento, eu estou desengavetando um projeto que eu deixei desde antes da pandemia, que é a reconstrução da Paraphysorinis brasiliensis, que é uma ave do terror aqui do Vale, né? Eu sou próximo a Taubaté. Legal. Então, o descobridor da ave é o próprio Herculano alvarenga. Ela está aqui do meu lado, o crânio dela, pelo menos. O resto dela ainda falta eu completar. Tenho 3 perguntas para você. O que é paleoarte, o que é uma ave do terror e deixa eu ver ela. Uma ave do terror é um grupo de aves, né, que prevaleceu aqui por um bom período de tempo na América do Sul e que elas desenvolveram o hábito de caçadoras, né? Então elas caçavam pequenos animais. Então a Paraphysorinis que eu estou construindo, ela alcançou 2,40 metros, né? Eram aves bem grandes mesmo. Nossa, e bastante terror que ela podia fazer. Bem grande. E a paleoarte em si é uma forma de você trazer à vida animais que já foram extintos, né? Então é uma forma de você traduzir para o público aquelas informações que estão nos artigos científicos. E falando em fósseis, aqui no Brasil a gente tem a Bacia do Araripe, que é uma bacia que fica numa chapada entre os estados do Ceará e do Piauí. Ela é o primeiro parque geológico das Américas reconhecido pela Unesco. A gente foi conversar com o Luiz Anelli, que nos explicou por que essa região é tão importante e tão especial para a paleontologia mundial. O Luiz Anelli é paleontólogo, professor da USP e um dos autores da descrição do fóssil de um pterodáctilo do Araripe, o Tupandactylus navigans. Olha, o Araripe, ele é muito interessante, porque ele guarda fósseis de um momento muito especial do período Cretáceo. São rochas entre 110 e 120 milhões de anos. A área do Geoparque Araripe compreende aproximadamente 5.000 quilômetros quadrados em território cearense. Este cenário oferece uma janela para a observação da história da evolução da vida na Terra, através de seus registros paleontológicos e geológicos. Um mar invadia a região 115 milhões de anos atrás e no entorno dessas praias a vida proliferava. A vida vegetal, e quando você tem as plantas colonizando, você atrai os animais. Bom, além disso, existiu o mar, então você tem também a vida marinha. Muitos peixes, animais associados à água, como crocodilos, tartarugas, animais pescadores, que são os répteis voadores, que nós chamamos de pterossauros. E, claro, muitos dinossauros, alguns deles insetívoros, porque os insetos proliferavam em toda aquela região costeira, né? Mas ela é ainda mais especial, porque o material que chegava até a praia, muitas vezes flutuava para as regiões mais profundas. As regiões mais profundas de um corpo d'água, que normalmente é estratificado, a vida prolifera na superfície. Mas o fundo, sem muito movimento, se torna anóxico. Então, os animais morriam, eram transportados, parte deles flutuava até as regiões mais profundas e afundava. Lá, sem oxigênio, não tinha os organismos que iam perturbar tudo, devorar as carcaças, espalhar os esqueletos e comer tudo lá. Então, aquilo se tornou um cemitério super especial de animais pré-históricos. Por quê? Porque
assim como os cadáveres encostavam no fundo, iniciavam processos de fossilização super especiais. Tão especiais que preservaram os tecidos musculares de um dinossauro, preservaram o coração dentro de um peixe, o cristalino dos olhos de um peixe. Tudo material substituído. O cristalino não está mais lá, mas ele foi substituído a nível molecular de modo tão precioso que existe lá uma réplica do cristalino dele, da musculatura, das veias de um dinossauro. Eu costumo chamar o Araripe de um jardim do Éden pré-histórico. Temos em torno de 5 ou 6 dinossauros ali. 2 deles, dinossauros muito raros, que são os comedores de peixes. São de uma família muito interessante, que são os espinosaurídeos. Então, nós temos a Ungaturama, que é um pequeno fragmento, e o Irritator, que é uma cabeça de 80 centímetros, que ainda não está completa. Quer dizer, quando eu penso num dinossauro clássico que a gente vê no museu, a gente só vê o tecido duro, que são os ossos. No Araripe, então, a gente tem muito mais coisa preservada. Muito. Temos os tecidos moles substituídos por hematita ou fosfato e mais, temos a forma original dos peixes. Eles são preservados em 3D. Todo mundo sabe e conhece que os peixes, os fósseis, são esmagados pelo acúmulo de camadas e acabam se transformando numa folha de papel com o formato das coisas. Mas lá não. Era o chamado efeito medusa. Os animais caíam, a degradação do corpo mudava o pH em torno dele e o carbonato se precipitava ainda enquanto ele tinha a forma original. Então a gente pega o peixe no seu formato 3D. Se a gente olhar pelo museu aqui, vocês vão ver animais super delicados. Se eu der uma libélula para você, Átila, guarda esta libélula. Daqui 1 ano eu quero encontrá-la. Eu chegar lá, vai estar tudo despedaçado, casa caída, etc. Não. Nós temos libélulas inteiras de 110 milhões de anos, preservados, ainda com seus restos originais. Santana raptor e o Birajara jubatus, que é um dinossauro encontrado com penas muito especiais, provavelmente usadas na época que ele ia namorar, que são penas muito semelhantes usadas para a corte, para o namoro das aves do paraíso atuais. E esse dinossauro aparece com essas asas, essas penas preservadas, né? Eu costumo dizer, os dinossauros que tinham as penas mais bonitas e coloridas, ou os dinossauros, ficavam com os parceiros ou parceiras mais inteligentes. E só mais tarde, quando um grupo de dinossauros foi miniaturizado, porque todo mundo, a evolução faz tudo com tudo, né? Você vê, tem mamífero de 7 toneladas e tem mamífero de 50 gramas. Com os dinossauros, a evolução fez isso também. Só que com esses dinossauros foram miniaturizados e tinham penas, eles aprenderam a usar para o voo. Mas é muito legal, porque a gente encontra dinossauros no Araripe que ainda não usavam as penas para voar, mas já usavam para retenção do calor e para namorar. Próxima vez que você for no museu e você vê um fóssil de dinossauro, eu recomendo olhar ele de lado para você ver como ele fica achatadinho. E se você encontrar fósseis do Araripe, dá uma olhada como eles são lindos e muito mais tridimensionais e bem preservados. A gente também conversou com a Aline Guilar, que é paleontóloga e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que nos contou mais sobre como é o estudo dos fósseis brasileiros. Esses dinossauros que a gente tem aqui no Brasil, eles são estudados aqui no Brasil, eles são estudados fora? Qual é a relação entre os fósseis que a gente tem e quem estuda e fala deles? A gente teve uma grande aurora no estudo de dinossauros no Brasil, né? Nos últimos 30 anos, a gente saltou de menos de uma dezena de dinossauros descritos para hoje mais de 40 espécies de dinossauros descritos, pelo menos 60 espécimes de dinossauros conhecidos espalhados pelo Brasil, né? E hoje, a maior parte desses dinossauros são estudados por paleontólogos brasileiros. A gente tem mais de 50 programas de pós-graduação que formam paleontólogos ativos aqui no Brasil, mais de 80 museus com fósseis, com paleontólogos ativos trabalhando, descrevendo esses fósseis.
mas alguns desses dinossauros ainda são descritos por pesquisadores de fora. O ideal é quando acontece uma colaboração saudável, quando pesquisadores daqui e pesquisadores de fora contribuem, colaboram de uma maneira horizontal. Mas nem sempre é assim. Infelizmente, alguns fósseis de dinossauro brasileiro ainda vão parar fora do Brasil por meio ilegal e são estudados exclusivamente por pesquisadores de fora e estão hoje armazenados em museus e universidades fora do Brasil. No próximo bloco, a gente fala mais sobre o comércio ilegal de fósseis e como a gente pode combater esse crime. O Hiperconectado já volta. De volta com o Hiperconectado, hoje a gente está falando sobre os dinossauros brasileiros. A gente já viu que uma parte dos fósseis encontrados na bacia do Araripe são comercializados ilegalmente. Como essa região é explorada por mineradoras por conta da pedra cariri, que é usada na construção civil. E alguns desses fósseis acabam até decorando os muros. Teve esse caso aqui em Recife, por exemplo. O pessoal descobriu esses fósseis na parede por uma brincadeira de quem passava do lado e começou a reparar que era uma coisa meio estranha, que parecia um peixe e no fim era o fóssil de um peixe. E aí eu aproveito e pergunto para vocês na plateia se vocês já viram algum fóssil brasileiro numa parede ou se vocês já viram algum fóssil num lugar inusitado como esse. Eu sou estudante de geociências terminando, professora também de ciências. E eu fui, enquanto eu estava na graduação, fazer um campo. E eu não imaginava, eu achava que eu iria para algum lugar específico, que fosse uma rocha especial, que tivesse muitos fósseis. E a primeira parada que a gente fez foi na beira da estrada. E tava assim, o corte de estrada, nada protegido por nada e lotado de fósseis. E eram fósseis assim, que você vê, eram icnofósseis que a gente chama, né? Que são rastros de animais. Os animais deixaram um rastro ali naquela rocha. A gente também conversou com o Alisson Pinheiro, diretor do Museu de Paleontologia Plácido Cidade das Nuvens, da Universidade Regional do Cariri. Ele falou pra gente sobre o comércio ilegal de fósseis. E como que é essa relação com o estudo desses fósseis? Assim, como que é ver fósseis do Araripe sendo estudados no Brasil ou fora do Brasil sem brasileiros? É frustrante, decepcionante muitas vezes, né? Porque a gente está aqui do lado dessa bacia que é única, especial, uma universidade que tem toda uma atenção voltada a ela, mas a quantidade é tão grande e aí você tem uma escassez de pessoal e de recursos que você não tem como dar conta de fazer tudo isso. Associado a essa grande quantidade de fósseis, esses fósseis acontecem em uma área que é também de mineração, tá? Da extração do calcário laminado ou a pedra cariri, que a gente usa na construção civil de uma forma ampla. Tá? Então, você tem uma atividade de extração permanente nessas áreas que também são fossilíferas. Aí você tem aí um desafio, tá? Porque a atividade de mineração é uma atividade que remunera muito baixo, sob condições muito difíceis. Então, esse cara que está lá na ponta, no sol quente, quebrando pedra literalmente, ele se vê tentado a tentar melhorar a renda da sua família comercializando algo que não é dele, é da União. Né? E aí você tem grupos especializados em aproveitar essa fragilidade. Né? E por isso que a gente tem esse comércio aí. Então, os fósseis são um grande motor de desenvolvimento para o Araripe. Como assim? Ora, a gente sabe que os fósseis, dinossauros e tudo isso desperta a curiosidade do público em geral e especialmente dos pesquisadores. Então, ter esses fósseis diferentes, especiais, únicos no mundo, no Araripe, é um atrator para o turismo. Nesse dilema do uso dos fósseis, o destino deles, eu separei algumas imagens aqui dos fósseis que a gente viu no Museu de Geociências da USP. Esses fósseis todos que você acabou de ver, todos, são apreensões de contrabando da Polícia Federal, que foram parar lá no museu por isso. A Miriam de la Posta de Azevedo, que é chefe técnica do museu, falou com a gente sobre a legislação brasileira a respeito dos fósseis. Vamos dar uma olhada. Todo fóssil que é encontrado no Brasil, ele é considerado um bem da União. E se a lei não fosse tão rígida, os pesquisadores teriam maior acesso. Como
a comercialização de fóssil ela é estritamente proibida, às vezes as pedreiras optam por destruir esses fósseis do que deixar o fóssil lá e encaminhar para pesquisa. Então, o que acontece? Os pesquisadores de instituições públicas, como os museus, por exemplo, eles acabam muitas vezes não tendo acesso a esse material que é produzido, porque ele é destruído antes. Tem algumas ações para poder combater esse comércio ilegal de fósseis e a Aline Guilar participou de uma campanha para repatriar um fóssil brasileiro bem simpático. Ela contou pra gente como foi esse processo. Tava final de 2020, tudo começa aí. Tava todo mundo trancado dentro de casa, chateado por causa da pandemia. No meio desse caos, era dezembro, é publicado um artigo sobre um pequeno dinossauro brasileiro com penas. Uma coisa raríssima. E o primeiro fóssil de um dinossauro não aviano, né, que não é uma ave, com penas no hemisfério sul do mundo. Então isso foi simplesmente excepcional. Óbvio que eu fiquei muito animada com essa ideia e fui dar uma olhada no artigo, né? Me surpreendeu saber que esse dinossauro veio da região da Chapada do Araripe, de uma camada de rocha chamada Formação Crato, que nunca tinha sido encontrado um dinossauro antes nela. Então tinha muitas coisas excepcionais nesse trabalho, mas, infelizmente, na descrição desse pequeno dinossauro constava apenas pesquisadores de fora, alguns alemães, um pesquisador mexicano e um pesquisador da Inglaterra. Esse dinossauro, além da preservação de penas, que por si só é excepcional, ele tinha preservação de estruturas, né, em formato de pena, utilizadas para exibição sexual, o que é único na história dos dinossauros. Então, sim, fiquei muito animada com toda a história, mas quando eu li como esse fóssil foi obtido, né, na seção apropriada lá do artigo, me surpreendeu que ele tinha saído do Brasil em 1995, ou seja, muito depois da nossa legislação, estabelecida em 1942, que define fósseis como bens da União, e depois também de uma outra regulamentação sobre a exportação de fósseis para pesquisa. Não era mencionada nenhuma licença de coleta, o material estava depositado fora do Brasil, no Museu da cidade de Karlsruhe, na Alemanha, o que também é ilegal de acordo com a nossa legislação, já que o Brasil obriga, né, esses materiais no qual são baseadas novas espécies a retornarem para o Brasil. O Brasil não obriga todo fóssil a retornar, mas esses que são muito especiais, que são considerados únicos, eles têm que retornar. Então tinha uma série de coisas erradas. E os nomes envolvidos no estudo eram de pesquisadores já envolvidos em histórias muito estranhas sobre remoção de fósseis de maneira suspeita do nosso país. O que a gente faz quando a gente está muito chateado? Reclamar no Twitter. E usei pela primeira vez uma hashtag de protesto, utilizei a hashtag Ubirajara belongs to BR, que significa Ubirajara pertence ao Brasil. Em inglês, para chamar a atenção do pessoal de fora, né, para esse problema em relação ao tráfico de fósseis brasileiros. E onde está o Ubirajara agora? O Ubirajara, no momento, ainda está no Museu de Karlsruhe, na Alemanha, mas a expectativa, a gente já teve uma boa notícia esse ano, em julho agora, o Ministério de Ciência da Alemanha a ministra de Ciência alemã, Theresia Bauer, anunciou que o fóssil ele vai ser retornado, que foram feitas investigações e que os pesquisadores envolvidos no estudo do Ubirajara teriam mentido sobre a forma de aquisição do fóssil, então ela considera isso o suficiente para retornar esse fóssil para o Brasil, já que a Alemanha também é signatária de uma convenção da Unesco que protege essa transferência ilícita de bens culturais. Então a expectativa é que até o fim do ano, ou muito em breve, o Ubirajara e quem sabe outros fósseis brasileiros que estão lá retornem aqui para o Brasil. Recentemente, outro fóssil brasileiro foi repatriado. Quem conta a história do Anhanguera para a gente é a Thaísa, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, que também atua no combate ao contrabando de fósseis. Os fósseis do Anhanguera ajudam a gente a entender como era a anatomia, como era a locomoção dos pterossauros. E isso também, por outro lado, deixa os fósseis do Anhanguera muito visados em um mercado internacional e ilegal de compra e venda de fósseis brasileiros. Então, há vários anos atrás, um colega meu da Universidade Federal do Piauí encontrou, sem querer, no eBay, um fóssil de Anhanguera sendo vendido. Não apenas ele tinha essa preservação tridimensional, mas ele era ainda mais raro
porque ele estava sendo composto por um esqueleto quase completo. Ele estava sendo vendido por um valor enorme, sendo que essa é uma venda ilegal. Não se pode vender fósseis do Brasil porque eles pertencem ao povo brasileiro. E eu sabia que existia um procedimento formal a ser tomado, que era fazer uma denúncia no Ministério Público Federal, que foi o que eu fiz. E eu achei que não ia dar em nada. Até que alguns anos depois, o Ministério Público Federal começou a mandar notícias do andamento desse processo. Então, eles descobriram que era uma loja sediada na França que estava vendendo, e ele não apenas tinha um fóssil de Anhanguera, mas essa loja tinha quase 1.000 fósseis do Brasil sendo vendidos, todos ilegalmente. Então, o que o Ministério Público Federal fez foi um longo e árduo caminho pela Justiça da França. E graças a eles, o Brasil vai receber esses fósseis, teve ganho de causa. Isso foi muito importante porque o Brasil nunca tinha repatriado um fóssil via judicial antes. Já havíamos repatriado fósseis assim, através de negociações pessoais entre pesquisadores. Mas é muito importante que exista esse precedente legal, principalmente dentro da União Europeia. Então, o Brasil ganhou isso na justiça depois de vários anos deste processo. Os fósseis vão ser repatriados para a Universidade Regional do Cariri. Aproveito a deixa para perguntar para o pessoal aqui da plateia se vocês tinham noção de que a gente vive com essas leis aqui no Brasil, que são leis feitas para proteger os fósseis, que proíbem qualquer exploração e uso deles para qualquer coisa, mas que geram essa consequência de que a gente não consegue nem estudar, nem ter eles estudados aqui no Brasil e, de repente, sendo até destruídos porque é mais barato e dá menos dor de cabeça. Na verdade, estava me lembrando que nas últimas palestras que eu vejo de dinossauros e coisas do tipo, muito relato de gente vendo sites de leilão na internet vendendo esses fósseis brasileiros. E o pessoal fazendo um grande movimento durante esse momento que teve do Birajara durante a pandemia, pessoal procurando esse site de leilão e denunciando para todo mundo o que esse pessoal estava fazendo, de mandar para fora, principalmente para esses países na Europa e tudo mais. E é bem triste, na verdade. Para a gente da Paleoarte, por exemplo, seria uma honra muito grande você remontar um animal brasileiro e que foi descrito por brasileiros. E às vezes a gente vai olhar, né, como a Aline falou, a gente recebe algumas manchetes, algumas notícias, espécie tal, achada na formação Crato, ou seja, outra formação brasileira. Aí quando você vai olhar os autores e tal, enfim, está depositado no Museu da Alemanha, no Museu da Inglaterra, enfim, está lá fora. Então, para a gente, na hora de reconstruir, de estudar aquele fóssil, a gente precisa dos artigos. Você sabe que não é um brasileiro, não tem nem a participação do brasileiro. Aí não é nem questão de ser nacionalista, aquela coisa muito patriota. É uma questão da gente valorizar. Eu acho que o patriotismo, acho que é isso, é você valorizar o que é seu e a gente ter condições aqui dentro do Brasil da gente fazer o nosso serviço. Acrescentar que eu estudei e percebi ao longo dos anos é que também na literatura o dinossauro brasileiro, a paleontologia brasileira, ela é muito deixada de lado. Se você for ver, os dinossauros que estão nos livros infantis principalmente o T-Rex, né? O Tiranossauro Rex, o queridinho das crianças. E o professor Eduardo Anelli, né, que foi mostrado na entrevista, ele tem um trabalho muito legal, muito bacana, junto à literatura infantil, de trazer e popularizar os dinossauros brasileiros para as crianças. Obrigado demais pelas histórias de vocês, pelas experiências que vocês estão compartilhando aqui com a gente. Agradeço muito a participação da plateia. Que bom que tem gente lutando pela repatriação desses fósseis brasileiros. Além da importância para eles desenvolverem novas pesquisas científicas aqui no nosso país, a gente viu como eles podem ser aproveitados para fomentar o turismo e uma economia sustentável na região do Araripe, por exemplo. Conhecimento não precisa ser criado sem incentivo. Semana que vem eu volto com mais um Hiperconectado. Tchau e até a próxima.